Olá, meu nome é Diego, sou contador e estou fazendo esse vídeo aqui para dar alguns conceitos iniciais de contabilidade e tentando auxiliar aí quem vai ler algum relatório contábil, algumas premissas básicas para conseguir fazer essa interpretação e para quem vai elaborar também essas premissas básicas são interessantes. Antes de mais nada, a gente tem que colocar assim, das várias definições da ciência e da técnica contábil, geralmente elas são voltadas, tem uma convergência para dizer que é a mensuração patrimonial, financeira, econômica de uma entidade. Entidade pode ser com fins lucrativos, sem fins lucrativos, governamental, não. E a variação dessa situação patrimonial econômica, tá? É, cada usuário do relatório contábil ele vai ter o seu objetivo. Um investidor quer saber se uma empresa dá lucro, um banco quer saber se uma empresa pode pagar um empréstimo de volta, um sindicato pode querer saber a capacidade financeira para honrar as obrigações trabalhistas e assim sucessivamente. Você tem várias pessoas, o próprio gerente da empresa quer saber como que está o desempenho. Então, cada um, notem que tem um objetivo diferente, mas, de uma forma geral, o objetivo da contabilidade é mensurar patrimônio. Dentro desse objetivo de mensurar patrimônio, a gente tem método, né? Basicamente, você tem dois grandes métodos. O primeiro é a contabilidade financeira, tá? Tá mais para cá, né? E o segundo é a contabilidade gerencial, tá aqui nessa segunda coluna. Se vocês pausarem o vídeo depois, vocês vão ver a diferença de cada uma, tá? A contabilidade financeira, ela é exclusivamente em padrões monetários e é extremamente regulada. A contabilidade gerencial, por sua vez, ela tem os padrões monetários também. Você pode ter um controle de contas a pagar, receber, livro caixa, mas não se limita a isso. Se você quiser controlar nível de satisfação dos clientes, se você quiser controlar horário de chegada e saída de funcionários, se você quiser controlar itens produzidos, então tudo isso fica meio a critério do gestor de querer fazer o seu padrão. Geralmente a contabilidade financeira é elaborada para usuários externos, tá? E aí faz um link com o que eu passei ali em cima, que é muito regulada. Se você tem uma regulação, olha, você tem uma norma, você precisa fazer a contabilidade de um jeito específico, coloque isso aqui, 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 aqui. O usuário que ele não tem poder de decisão dentro da empresa, por exemplo, um investidor, ele quer analisar empresas na bolsa de valores. Ele pega empresas do mesmo ramo e compara. Aí ele fala, essa empresa dá mais lucro, essa não. Imagine se cada empresa tivesse sua regra para fazer o lucro. Não teria como o investidor comparar. Eu falo investidor, mas o governo também. O governo pode cobrar imposto. Imagine se cada empresa tivesse sua regra. Então a contabilidade financeira ela é extremamente regulada porque é para usuário externo. E como a contabilidade gerencial está mais voltada para o interno, por isso que ela não precisa ter tanto essa questão estruturada, ou ela é estruturada, mas de acordo com o que o gestor pede. Ele tem poder de mudar. Então, se ele quiser colocar um software diferente para medir algum tipo de indicador, ele consegue. Tá? E no caso, com relação a objetivos de curto, médio e longo prazo, geralmente, tá? Não é uma coisa assim regra essa parte, mas geralmente a contabilidade financeira ela tem condições de subsidiar decisões mais estratégicas e mais de médio e longo prazo. Ela acaba focando muito mais nisso. E a contabilidade gerencial ela fica mais focada no curto ou médio prazo. Só para tentar esclarecer aqui, vocês vão ver depois nos relatórios que eu vou estar mostrando. Alguns relatórios mostram lucratividade, total de bens e direitos, obrigações, e aí você vai comparando e vai vendo se a empresa está crescendo e está alcançando o objetivo de longo prazo, estratégico, então planejamento de 2, 3, 5 anos.
Agora, na contabilidade gerencial, justamente por conta dessa liberdade, o gestor pode chegar e falar: eu quero hoje a posição de clientes. Ele não precisa necessariamente ficar preso a uma série de métodos da contabilidade financeira, que às vezes necessita de auditoria externa e peritos e um monte de coisa. E aí ele quer uma coisa específica, então uma decisão de curto prazo, tá? Levando tudo isso em conta, eu vou focar esse vídeo aqui mais na questão da contabilidade financeira, tá? Justamente porque inicial a gente pode entrar em muitos aspectos que não vem ao caso nesse vídeo. Para a gente poder elaborar um relatório, ou mesmo para poder interpretar, é importante conhecer algumas condições básicas que a gente chama de princípios ou característica qualitativa da informação. E se vocês analisarem as normas internacionais hoje, está tudo muito bem colocado. Não foge muito disso que eu estou colocando aí, mas é bom dar uma aprofundada se vocês quiserem. O que é o que a gente geralmente vê como mais importante, até eu coloquei aí, o princípio da entidade. O que significa esse princípio? Que você não deve misturar contas da empresa, né, da entidade que você está trabalhando com a de terceiros. Isso aí é uma regra muito básica até para controle. Você imagina que tem um empresário, dono de um comércio, e ele acha que o negócio dele está indo mal. Só que não está. Está dando lucro, mas ele está usando dinheiro do caixa para pagar outra conta. Então é primordial que precisa ter a separação das movimentações da entidade com o terceiro. Não pode se confundir. Inclusive para questões legais. Se vocês forem analisar no Código Civil, tem essas premissas que perde a personalidade jurídica da empresa. Tá? Outro princípio muito importante é a competência. Você lança a movimentação independente de ter o pagamento ou recebimento. Geralmente no controle financeiro a gente começa com aquela questão do livro caixa. Entrou dinheiro de venda, entrou de empréstimo, entrou de um aporte do sócio, saiu dinheiro para pagar funcionário, aluguel, imposto, fornecedor. Então entrou e saiu dinheiro, percebem? Isso é regime de caixa. É óbvio que a contabilidade financeira também registra isso, mas ela registra independente de você pagar ou receber. Então se você vender a prazo, você lança a venda no primeiro momento e no segundo momento você lança o recebimento. O mesmo vale para a compra. Você lança a compra a prazo e depois lança o pagamento. Tá? Por que isso é muito importante? Você vai vendo como que está a estrutura de capital da empresa, que depois quando a gente for falar de balanço dá para entender bem esse princípio. Materialidade e relevância está muito vinculado com o que você precisa tomar mais cuidado. Tudo que está na empresa precisa ser registrado. Então, você acha que vai fazer um gasto pequeno e esse gasto vai se repetir 1000 vezes. Se torna importante dentro do registro. Você acha que comprei só caneta para o escritório e não vai ter problema. Mas isso se repete e acaba ficando um material. O fato é que tudo precisa ser registrado. Mas a gente vai ver que um dos procedimentos é conciliação e a conferência e a própria análise da demonstração. Se você por exemplo, novamente a questão do investidor e está investindo em uma rede de supermercados nacional, você não vai ficar procurando no relatório quanto que eles gastaram com material de escritório, entendeu? Isso não é relevante para você. Isso para você que analisa e para quem está encerrando o balanço também, parte da premissa que está registrado, mas não fica investindo muito tempo nessas minúcias, tá? Então a relevância é basicamente isso. Tem muito a ver com custo-benefício da informação e esse tipo de coisa. Comparabilidade e consistência estão meio ligados, que é assim, você precisa ter um padrão de procedimentos. Depois, em tópicos específicos, a gente pode ver mensuração de estoque, depreciação e outros tipos de situações. Você faz
Você pode adotar um método ou outro método. O ponto é que se você adotou um método em 2020, você precisa repetir em 21, em 22 e assim sucessivamente. Justamente porque isso pode garantir a questão de comparabilidade. Então, pensa numa empresa que tem um gerente. E esse gerente é remunerado pelo lucro da empresa. Imagine que você lança a venda ou as despesas no ano de 2017 de um jeito, em 2018 você troca o gerente. Será que você vai analisar os dois gerentes da mesma maneira se você tiver uma regra em um método, na verdade, em 2016 e outro método em 2017? Não é possível, então você precisa ter essa questão da comparabilidade. Eu dei muitos exemplos de comparar externo uma empresa com outra, mas esse é o exemplo interno. Você compara o desempenho de um funcionário e se tiver com regra diferente, você não consegue comparar. Tempestividade, eu acho que isso é uma coisa que o mundo hoje exige. Urgência, precisa para ontem a informação. Então, não tem muita serventia, um relatório muito atrasado. E custo histórico é basicamente que a contabilidade não trabalha muito com a questão de uma premissa de valores que especulativos. Você tem registro de coisas que ocorreram, tá? É óbvio que vocês vão ver situações, por exemplo, uma empresa tem ágio, esse tipo de situação, mas ainda assim o ágio ele surgiu de uma operação. Então, essa questão de avaliação de valor econômico é mais para usuários externos que vão analisar, mas o registro em si é custo histórico. Geralmente vão ter situações muito exceções, tá? Método das partidas dobradas. A gente falou um pouco da questão das características qualitativas e aí é o seguinte, como que a gente chega no relatório? A gente precisa levar em consideração aquelas características e precisa fazer lançamentos, tá? Os lançamentos, como vocês estão vendo aqui, eles têm o débito e o crédito. Essa regra conhecida lá pelo Luca Pacioli, que organizou os trabalhos, e isso é um mantra contábil e é um sistema super seguro, que ele parte da premissa que todo débito tem o crédito. E no quadro aí vocês podem ver que todo recurso que foi aplicado em um lugar tem uma origem, tá? Então isso é de suma importância para poder fazer um relatório contábil. Quem está na faculdade no começo e tem aquela coisa de tem que fechar o balanço, geralmente não fecha porque não observou esse critério, tá? E aí a gente pode dizer que é o seguinte, hoje eu acho muito improvável alguém fazer o relatório na mão, né? Imagino que, arredondando para cima, 100% das empresas já usam algum sistema. E quais são as informações desse lançamento que tem que ter débito e crédito? Tem que ter data, o débito, o crédito, o histórico e o valor. E como eu falei da questão da automação, alguns softwares eles fazem ligações com controles internos e outros tipos de registro para dar mais suporte para a questão do lançamento. Mas essas informações que estão aqui são primordiais. A data. O lançamento ele é organizado em livro diário, né? Porque tem que ter registro todo dia. O débito é aquilo que a gente comentou no outro slide, onde o recurso foi aplicado. Vamos dar um exemplo aqui. Você comprou uma mercadoria para revenda com dinheiro vivo, que é o dinheiro do caixa.
Então você aplicou em estoques, debitou estoque. E você tirou do caixa, é a origem dessa aplicação em estoques. Então você acredita a caixa. O histórico é a descrição. Compra de mercadorias através da nota fiscal tal, do fornecedor tal, para revenda futura. E o valor que foi feito o evento contábil. Tá? Essa questão do lançamento, ela está envolvida na segunda atividade que a gente pode citar do departamento contábil, né? Que na verdade são três, basicamente, para você encerrar o ciclo do processo contábil. Classificação contábil é você verificar os elementos do lançamento. Então eu dei um exemplo para vocês e sempre que eu estou passando para alguém que está começando, eu busco exemplificar da seguinte maneira. Se eu falar que tem uma compra de água sanitária, não é possível você fazer a classificação só com essa informação, mesmo que eu fale, foi uma compra a prazo. Você precisa primeiro contextualizar isso no ramo de atividade da empresa. Aí você contextualizando no ramo de atividade, você consegue o elemento. Por quê? Água sanitária para um comércio, para uma loja de material de limpeza é estoque. Água sanitária para um escritório de contabilidade é despesa. Então, outro exemplo também é veículo. Se eu falar para vocês que uma empresa comprou um veículo a prazo, também não diz muito, porque um veículo, se for uma concessionária, é estoque. Se for uma empresa de outra atividade, geralmente vai ser um ativo imobilizado. Então, na classificação contábil tem a questão das naturezas das contas, mas também tem essa questão importante que é o contexto, a atividade da empresa, tá? Então, a classificação é você pega uma situação concreta, como essas que eu exemplifiquei, e falar, essa situação concreta vai ter uma data, débito, crédito, histórico, valor, vai ser esse. O lançamento contábil é imputar isso dentro do seu software. E a conciliação contábil é você verificar os saldos que estão sendo acumulados para identificar se o relatório corresponde à realidade da empresa. Tá? E aqui eu coloquei de uma maneira gráfica como que funciona esse ciclo. Né? Então você classifica, quer identificar os elementos do lançamento, faz o lançamento e faz a conciliação. Tá? Por que está um ciclo aqui? Porque a contabilidade ela é um ciclo, ela continua o tempo todo. Você fechou janeiro, tem fevereiro, fechou fevereiro, tem março. E por outro motivo também, a conciliação você está buscando verificar se o relatório está adequado. Se ele não tiver, você vai ter que, aonde que eu errei? Aí você volta na classificação, se precisar ajustar, você ajusta no lançamento contábil e o ciclo se fecha, certo? Bom, levando em conta todo esse processo, e depois a gente vai ter mais vídeos exemplificando a natureza das contas, tá? Que vão ser acumuladas nos registros ativo, passivo, receita e despesa. Mas aqui eu já dou uma pincelada nos relatórios principais da contabilidade financeira. De novo, é a contabilidade estruturada. Então, quando vocês olham, a empresa divulgou o balanço. Fala balanço, mas são todas essas demonstrações que a gente está vendo aqui em cima. Porque o balanço é o primeiro. O balanço ele contém os bens e direitos da empresa e as obrigações, para saber se a empresa é solvente, se ela se paga. A DRE analisa se a empresa teve lucro ou prejuízo. A DRA é uma extensão da DRE, mas com outros resultados abrangentes. O fluxo de caixa demonstra como que a empresa consumiu ou gerou caixa nas atividades operacionais, investimento e financiamento. Mutação do patrimônio líquido, se a gente olhar o balanço lá depois com mais detalhe nos próximos vídeos, a gente vai ver que
tem uma parte específica que chama patrimônio líquido, e essa demonstração mostra a variação. E a DVA tem um tiquezinho ali, porque aqui no Brasil são as empresas de grande porte, as companhias abertas que estão obrigadas. As demonstrações de cima têm umas obrigações maiores. A DFC até algumas empresas são dispensadas, mas independente disso ela é boa de ter. Tá? E por último as notas explicativas, que são esclarecimentos de métodos utilizados para fazer as outras demonstrações e alguns quadros à parte, alguns detalhamentos mais relevantes das informações constantes nas outras demonstrações contábeis. Eu espero ter sido o mais sucinto possível. Eu sei que é bastante tema, e depois tentar vir com outros complementos aí. Conforme falei, vamos falar das naturezas da conta no próximo vídeo e também entrar no detalhe das demonstrações. Muito obrigado pela atenção. Até mais.